Estas figuras que compõem a família foram ligadas por um único e máximo sentimento, o amor. Viver a partir do que os uniu é o convite do Papa Francisco para as famílias do mundo todo. Por ocasião do Encontro Mundial das Famílias 2018, o Santo Padre escreveu uma carta em que afirma que o amor é o único sentimento capaz de manifestar, difundir e regenerar o amor de Deus no mundo. Fé, presença, educação, carinho e compreensão buscam espaço em meio aos inúmeros desafios que as famílias enfrentam, seja a falta de tempo, excesso de estímulos tecnológicos e ideologias contrárias aos ensinamentos cristãos. Ser família hoje pode ser um grande desafio, mas também constitui uma resposta. Casamos, não tinha nada, mas eu já trabalhava, ele também. E nós começamos a construir a nossa vida. Com 8 meses de casado, eu fiquei grávida do Thiago. Não foi planejado, a gente não queria filho assim tão rápido, né? Mas foi uma surpresa e aí a gente começou a adaptar a nossa vida. Aí passaram-se 2 anos. 2 anos e meio. E aí eu fiquei grávida da Clara, que eu já queria, né? A gente já queria ter 2 filhos, era o nosso planejamento ter 2 filhos. Aí engravidei e eu tinha loucura para ter uma menina, mas não colocamos muita expectativa, né? Porque pode errar os exames e tal. Então até o último momento eu falava assim, não acredito que seja menina, vamos ver na hora. Mas aí, graças a Deus, veio a Clarinha, né? A nossa filha, e aí completou a nossa família. A gente casou depois de 13 anos. E tivemos as meninas depois de 6 anos, 6 anos de casados. 6 anos de casados. Aí a Amanda e a Luísa são gêmeas, têm 8 anos hoje. E têm personalidades muito diferentes, comportamentos, estatura, físico, tudo diferente. Quando a gente conversava sobre a educação dos filhos, a gente assim, praticamente observava todas as observações que eu tinha em sala de aula, né? E aí eu falava assim, com o nosso filho a gente vai fazer assim, tudo vai ser na base do diálogo, vamos conversar, não nada assim, aqueles pais autoritários. A gente sempre quis ter filhos, né, lógico. Então, a gente sempre realmente imaginava, via um casal, não, aquilo a gente não vai fazer, ou criança chorando, se esbaldeando num shopping, no chão. Ah, que absurdo isso. E quando começa a nossa... Na pele. A gente julga muito, né, de que isso não vai acontecer, não vou deixar. Ou... Apesar que nós temos muitos sobrinhos, então a gente passou por muitas experiências antes, né, de tentar, né, saber como educar. Mas na hora você só aprende tendo mesmo. O primeiro desafio é perceber que os filhos, eles são na verdade pessoas, né? Eles não são reproduções nossas, das nossas melhores versões ou das nossas piores versões. Vê-los como pessoas, né? Como pessoas que têm um temperamento, têm uma personalidade, têm uma moral, tem ali o seu jeito de existir neste mundo. Então, o primeiro ponto, o maior desafio é isso, vê-los como pessoa e respeitá-los a partir deste lugar. O segundo desafio que eu percebo é o confronto de gerações, né? Nós precisamos entender que se trata de gerações distintas, diferentes. Não quer dizer que uma seja ruim e a outra seja boa, né? Então, lidar também aí com essa situação própria dos desafios, né, das diferentes gerações, fazer uma congruência, um encontro ali. E para mim o terceiro grande desafio, né, são os conteúdos internos, né? Ser pai é revisitar a sua infância, revisitar a sua adolescência, revisitar os seus complexos, né, familiares e entender que com os teus filhos tudo pode ser vivido de uma maneira nova. Ter um filho não é fácil, né? Tem toda a responsabilidade e a transformação desse marido e dessa esposa em pai e mãe. Mas a gente brinca que não tem manual pronto, né? Então,
quando a mãe, né, se torna mãe, se nasce uma mãe, ela vai aprendendo com a vida. É a primeira vez, a gente não sabe a fórmula, né? E não adianta perguntar, minha mãe fala, na minha época não era nada assim, as tias vão falar, não era assim. Então a gente tem que aprender. Essa é uma coisa que a gente sente bastante mesmo. Vamos pegar a experiência dos avós. Já criou? Não, mas não tinha nada disso, não tinha essa resposta dela. Desde pequeno, o que a gente sempre tinha em mente era não colocar em redoma, sabe? Proteger o excesso. Hoje nossos filhos estudam fora. Então, desde pequeno a gente preparou para que eles tivessem uma independência quando eles pudessem ir ao mercado, eles fossem para a faculdade, que eles conseguissem se virar sozinhos. A gente já prepara isso desde pequeno. Então eu ia ensinando o trajeto da rua, ia ensinando como que voltava, ia para a praia, eu deixava entrar na água sozinho, ensinava como que voltava para onde eu estava. Então vai criando coisas simples do dia a dia que, vamos brincar, parece um treinamento, para a criança é uma brincadeira. A gente reza todo dia. Juntos. Todos os dias juntos, Isso de sempre. manhã a gente reza, indo para a escola. A mesma oração, a mesma, quase os mesmos pedidos, mas eu deixo elas pedirem, para elas se estimularem também, é muito importante. A gente sempre procurou, desde pequenininho, já levá-los, a gente levava eles à missa. Depois eles foram crescendo um pouquinho, a gente procurava em missa de criança, né, para eles se sentirem, né, mais à vontade. Então a gente sempre procurava incentivar a participação e a gente sempre levava mesmo. A religião era necessária para que aconteça de fato uma harmonia familiar. A religião ela mostra a hierarquia, a necessidade da ordem, né? Então uma família sem religião é uma família muito abandonada ao caos, porque não tem hierarquia. Né, onde todo mundo se confunde nos seus papéis. Então percebo que é de uma importância extrema, né, para que aconteça de fato essa harmonia dentro do seio familiar. Elas estão começando a ter fé e acreditar nas coisas, e coisas que outros amiguinhos são mais tensos, mais nervosos, umas coisas que vê que falta ali, falta aquela confiança em Deus, sabe? E eu acho que elas estão aprendendo isso. Quando você apresenta Deus para o filho e ele consegue absorver isso, não pensa que você está fazendo uma obrigação, não. Você está colhendo um fruto maravilhoso. Além do filho ser o seu maior fruto no casamento, sabe, ele traz isso. Então, toda bondade, não é ser uma coisa carola, não é ser uma coisa assim, falar de Deus o tempo todo, não, mas agir como cristão. É ser cristão o tempo todo, ser uma pessoa boa o tempo todo. Né, ser uma pessoa que não pensa em maldade contra ninguém, que não aceite a maldade. Então eu acho que isso traz valores muito bons. Não são só valores religiosos, não, são valores humanos.